Olá, olá a todos vocês, como estamos todos? Estamos bem? Depois de um dia de labutar. Eu estou aqui hoje, foi um dia produtivo, eu fiz um vestidinho hoje para minha neta Arielle, só está faltando agora colocar os botãozinhos. Eu resolvi fazer dois vestidinhos para cada uma das pequenas, né? Uma coisa que a vovó fez para elas vestirem. Mas estamos bem, graças a Deus. Dia frio hoje, a máxima hoje foi 5 graus, com probabilidade de nevar esse final de semana. Então, a dona Miriam aqui fica com as pernas doídas, tem que ficar colocando meião grande, entendeu? Para ver se não tem aquela dorzinha, né, nas pernas. Mas estamos caminhando, graças a Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 28 do livro de Isaías. É um capítulo triste também, porque é um capítulo que vai prever a extinção do Reino do Norte. Esse capítulo foi dado o nome em português de Ai de Efraim. Mas para nós estudarmos sobre esse capítulo, eu quero dar uma pincelada nas tribos de Israel. Quais eram as tribos de Israel? Vocês sabem que Jacó teve 12 homens e uma menina, a Diná, né, a menina, e teve os 12 filhos homens. Quando Jacó foi abençoar os filhos dele antes da morte, ele chamou os filhos dele, quando ele estava lá no Egito, né? Ele chamou os 12 filhos para dar a bênção antes da partida dele. E quando chegou na vez de José, ele abençoou os 2 filhos de José e disse que Efraim seria o que era o caçula, iria ser maior do que o irmão, que era Manassés. Então, o nome de José não ficou como... Jacó tomou os 2 filhos de José como se fossem filhos dele, né? Como se fossem filhos dele, herança dele. Então, o nome de José não entra no nome das tribos de Israel. Entrou o nome dos filhos, os 2 filhos dele. Aí você fala, mas são 12, aí ficariam 13. Não, é que Levi, a tribo de Levi, ela era considerada a tribo sacerdotal. Então, a tribo sacerdotal não entrou na herança da terra, porque a tribo de Levi, Hashem, Deus, disse que essa tribo era uma herança dele. Ele que era ele que seria o território dos filhos de Levi. Os filhos de Levi, Moisés era da tribo de Levi, e Arão, que era o irmão de Moisés, também, a Miriam também eram da tribo de Levi. Então, a herança dos levitas é o Senhor. Eles não teriam herança na terra. A herança deles é Hashem. Então, para substituir Levi, foi colocado Manassés. Então, os 2 filhos de José herdaram a terra como os filhos naturais de Jacó, que vocês sabem era Ruben, Simeão, Judá, né, Zebulon, Naftali, Isacar. Então, chegou Manassés também, como o nome, né, filho de Jacó. Na separação, quando houve a separação, depois da morte de Salomão, que o filho dele tomou o poder e separou o reino, porque aí o povo não aceitou o filho de
10 tribos não aceitaram, não 10, mas 9 tribos, na verdade, porque Benjamim continuou com Judá e Levi, tá? Então, 10 tribos, que seria 10 tribos, né, que seria Efraim, Manassés, Zebulon, Naftali, essas outras tribos, né? Isacar, Ruben, eles formaram as 10 tribos e formaram o reino do norte, que era o reino de Israel. Por alguma razão, esse reino é chamado de Efraim, que é o nome do filho de José, que Jacó resolveu que seria filho dele também. Então, por alguma razão, ao invés de chamar as tribos todas, né, no nome das tribos todas, ficou Efraim. Talvez porque a tribo de Efraim fosse a maior, e da tribo de Efraim, por certo, vieram os reis do norte, os reis de Israel. E o reino de Judá ficou Benjamim, que era o irmão caçula de José, o último filho de Jacó, ficou junto com Judá, formando o reino de Judá, o reino do sul, e os levitas ficaram com o reino de Judá, mas os levitas não eram contados como possessão de terra. Então, na verdade, ficou Benjamim e Judá e Levi. São 3 tribos que continuam hoje, né? Ai, gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Vou ter que ir conversando, falando, lendo aqui devagar, porque a garganta é muito atacada com essas alergias doidas aqui que a dona Miriam está tendo. Então, vamos lá. Ai de Efraim é o título desse capítulo 28 do livro de Isaías. É por isso que eu acho que de Efraim vieram os reis de Judá, porque olha, os reis de Israel, porque olha aqui, ai da coroa, a soberba dos bêbados de Efraim. Olha aqui como começou esse capítulo, gente. Olha como começou esse capítulo. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, assim, para melhorar um pouco. Olha como é que ficou o começo desse capítulo. Já a primeira frase, ai da coroa, quer dizer, ai do reinado, ai do rei, ai dos poderosos que dominam e que governam essas 10 tribos. A soberba dos bêbados de Efraim. Quer dizer, eu até me arrepio todinho aqui dentro dessa roupa aqui. Estou arrepiando todinho. Sabe por quê? Porque a gente vê isso hoje. Nós temos no nosso país um presidente que gosta, né, da coisa. A soberba dos bêbados de Efraim. Quer dizer, os reis lá também eram dados a muita bebida. Cujo glorioso ornamento é como a flor que cai. Eles pensavam que eles estavam muito bem, mas era como uma flor. A flor nasce pela manhã, algumas flores nascem pela manhã, quando é à tarde já foi embora, né? Já morreu, já murchou. Rosas, as rosas minhas, eu sei, as rosas que eu tenho aqui, algumas roseiras duram um pouco mais, outras duram menos. Eu tenho uma roseira que a rosa dela só dura 3 dias. Então, é isso que Deus está falando aqui. Que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos pelo vinho. Olha que tristeza, gente. Olha que tristeza.
Olha que tristeza. O Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele violentamente a derrubará por terra. Senaqueribe foi o primeiro que veio. Senaqueribe da Síria foi o primeiro que veio. E começou a dizimar Efraim, o reino do norte. Ele não conseguiu fazer um estrago muito grande em Israel, em Jerusalém, mas no reino do norte ele fez um estrago muito grande. Depois veio Nabucodonosor e acabou, piorou. Aí destruiu tudo. Consumiu a terra. Senaqueribe misturou as tribos do norte com outros povos. Por isso que surgiram os samaritanos, que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos não eram puros. Eles eram uma mistura das 10 tribos. Entendeu? A coroa, a soberba dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés. A flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como figo que amadurece antes do verão, o qual, vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Quer dizer, o profeta está dizendo aqui que o reino do norte seria assim, seria engolido. Como quando alguém passa assim, pega a fruta e põe na boca e pof, vai tudo de uma vez. Era assim que esse homem forte veria e acabaria com o reino do norte. Naquele dia, era no futuro, ainda não era para acontecer na época de Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. É interessante, eu percebo isso em Isaías. Ele dá uma cacetada, depois ele vem com uma esperança. Aí ele vem naquele dia, quer dizer, esse aqui era o que ia, essa primeira parte, de 1 até o 4, era uma coisa que iria acontecer mais brevemente. Aí ele vai para um futuro mais longo. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo, para os que ficarem daquela confusão toda, né, daquela destruição toda. Ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Talvez aqui ele estava se referindo a Judá, porque Judá, ele conseguiu recuar a batalha, né? Senaqueribe não conseguiu acabar. Inclusive tem até história, né, de que quando ele estava vindo, que ele foi lá para Efraim e fez o estrago, aí ele falou, vou descer para Jerusalém, né? E aí o rei ficou desesperado. Aí o profeta foi lá falar com ele e falou, oh, não preocupa não, que ele vai ouvir uma conversa, vão trazer para ele uma notícia, ele vai voltar para a terra dele. Quando ele volta para a terra dele, aí Jerusalém vai ser poupada. E foi justamente o que aconteceu. Ele ouviu que um outro rei estava indo contra ele lá no território dele. Aí ele correu para lá para salvar o patrimônio dele, né, e deixou Jerusalém em paz. Foi isso que aconteceu. Por isso está dizendo aqui, ó, ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar, quer dizer, para o rei, para os governadores, né? E fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Então, graças a Deus, pelo menos nessa época, Jerusalém escapou. Mas estava a promessa aqui do escape, né? Também esses erram por... Tá vendo?
Ai, meu Deus, é sempre assim, né? Deus dá o livramento, mas o povo não agradece. Porque olha aqui, ó, também estes que foram livres dessa primeira de Senaqueribe, também esses erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Ai, gente, é ser humano mesmo, viu? Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte. Ai, meu Deus. E são absorvidos pelo vinho. Ai, gente. Isso aqui se repetiu muito, né? Se repetiu muito. As histórias da Idade Média nos contam, né, como é que os sacerdotes viviam, né, gente? Lembra das histórias? Pois é. Mas eu fico impressionada como é que tudo se repete. Isso aqui, gente, isso aqui aconteceu 400, 500 anos antes de Jesus. E a Idade Média foi mil anos depois de Jesus, começou a Idade Média, né? A Idade das Trevas, como é chamada. Começou em 1200, mais ou menos, e durou uns 500, 600 anos. Olha o tempo, gente, de perdição, e de bebedeira, e de mentira, e de falsas coisas, sabe? E, gente, as histórias que a gente estuda sobre a igreja dessa época é de arrepiar até cabelo de qualquer lugar do corpo. Dos sacerdotes, sabe? Se prostituírem com as ovelhas. Gostavam de uma bebida, né? Gostavam de um vinho, se vendiam por causa disso, né? Aqui, ó. Também esses erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte e são absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa de bebida forte e andam errados na visão e tropeçam no juízo. Salomão, em Eclesiastes, fala que não é próprio para os reis serem dados ao vinho. Não é próprio para os governadores serem dados ao vinho, porque eles perdem a noção e fazem bobeira. É o que está falando aqui, Isaías. Todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há nenhum lugar limpo. Gente, isso aqui estava acontecendo em Israel. Isso aqui estava acontecendo no reino de Judá, estava acontecendo em Jerusalém. Um povo, segundo o coração de Deus, que deveriam estar caminhando nos estatutos que foram dados por Moisés. Lembra que Moisés falou, quando vocês entrarem na terra, os sacerdotes vão dar no monte da maldição as maldições e no monte da bênção as bênçãos. Aí, Israel, você escolhe para onde você quer ir, para a maldição ou para a bênção. E o que Israel fez? Escolheu a maldição. Está aqui. Está aqui. Isso aqui o profeta Isaías estava vendo nos seus dias. Isso aqui era uma coisa que estava acontecendo lá. Isso aqui está acontecendo, aconteceu durante todos esses 2000 anos e está acontecendo agora, gente. E está acontecendo agora. Versículo 9. A quem se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Quer dizer, Isaías estava dizendo aqui, esse conhecimento que eu estou transmitindo para vocês, essas revelações, essas profecias, elas vão ser contadas para quem? Para quem que eu vou dizer? Para quem que eu vou passar essa mensagem?
E eles vão entender e vão modificar e vão mudar a caminhada. Para quem que eu vou dizer isso? Eu vou dizer isso para o desmamado, para o bebê? Uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos é que vai entender essa mensagem? Porque vocês não estão entendendo. Se os adultos não estão entendendo, eu vou ter que falar para as crianças. Porque é aí ele vem, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Lembra que Jesus disse que era isso que estava acontecendo nos dias dele? Que eles só tinham preceitos e regras, mas que a lei maior não estava sendo obedecida? Ele falou isso, ele falou isso. Ele falou isso para os saduceus, ele falou isso para os fariseus. Ele falou, vocês são sepulcro caiado, vocês botam regras nos povos, mas vocês mesmos não obedecem. E olha aqui, gente, na época de Isaías estava acontecendo a mesma coisa. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E é o que acontece hoje nas igrejas, não é? Não tem milhões de regras. Ah, você não pode cortar o cabelo, você não pode, você tem que medir o tamanho da sua saia, você não pode andar sem um pano na cabeça, você não pode fazer isso. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, por lábios estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a este povo. Essa mensagem é para a gente hoje também. Que lábios estrangeiros vão poder falar agora? Talvez a gente vai precisar de uma invasão de extraterrestre para falar para a gente que a gente está fazendo tudo errado? Porque aqui na Terra a gente já está falando, a gente ouve isso todo dia. É em português, é em inglês, é em espanhol, é em hebraico, é em chinês, é em russo. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eu falo isso muito, às vezes as pessoas falam, por que não vem, por que não vem alguém lá do espaço, né, para falar o que a gente tem que fazer? Para quê? Para quê? Não vão ouvir. Vão é matar os coitados. Deixa eles para lá mesmo, eles estão bem. Não precisa misturar com a gente aqui, não, que esse aqui é o que Isaías falou aqui, ó. A mesa todas as mesas estão cheias de vômito e de imundícia. Para que eles vão vir aqui falar o quê? Não vai adiantar? Ninguém vai ouvir? Então não vem mesmo, não precisa vir não. Porque não tem... Lembra quando Jesus falou a parábola do Lázaro e do rico e do Lázaro? Lembra? O rico lá falou, pai Abraão, manda alguém, ressuscita alguém, manda o Lázaro voltar lá, ressuscitar e voltar lá e falar. O que Abraão disse para ele? Não adianta, eles não vão ouvir. Os meus profetas estão lá, eles não ouvem. Então, a mesma coisa, eu penso que Deus olha para a gente e fala assim, para que eu vou mandar minhas criaturas de outros planetas que estão melhor do que você para falar para vocês, eles não vão obedecer? Vocês não vão ouvir? A mesma coisa aqui, ó. Mas não quiseram ouvir. O profeta está dizendo aqui, ó. Olha aqui, pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dá descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e que
que se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Está vendo? Ele saiu de Efraim e foi para Jerusalém. Sabe por quê? Porque Efraim, Senaqueribe já tinha ido lá e bagunçado tudo. Aí, ele não conseguiu chegar em Jerusalém, porque veio a notícia e ele voltou, certo? Mas o povo não obedeceu, não ouviu. E ele dá toda essa mensagem aqui para o povo de Jerusalém, aí ele fala. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Ok, lá vou eu chorar de novo, né? Mas, gente, não tem como não chorar. Não tem como. Porque aqui diante de nós estamos vendo, é um espelho. Isso aqui é um espelho para mim e para você. É um espelho para a gente. Nós somos assim. O que ele está falando aqui? Fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos um acordo. O que está acontecendo na maioria No Brasil nós temos satanistas. Nos Estados Unidos tem muitos satanistas. E o que é ser satanista? É justamente isso. Fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos um acordo. Gente, como é que nós vamos ter escape? Como é que a terra pode ter escape? Como? Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Eu estava ouvindo uma palavra do pré-Zi, sabe? Daquele homem que está lá governando o Brasil. Tanta mentira, tanta falsidade. É isso aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não será confundido. Quem é essa pedra? É Yeshua. Colocarei o juízo como a linha de medir, e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada. E o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele. Quer dizer, aquele que colocar a sua esperança e o seu refúgio na pedra que foi colocada, pedra de esquina que foi colocada, ele não vai sofrer as consequências dessa chuva, dessa maldição que foi lançada. Ai. Quer dizer, vede, a sentença é uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. É a nossa única esperança, né? Aí ele vem, colocarei o juízo como linha de medir. Quer dizer, Deus vai... Como é que ele vai saber quem que crê, quem não crê? Pelo fruto se conhece, né?
Então, aí vem como é que ele vai medir essa pessoa? Como é que ele vai nos medir? Pelo juízo e pela justiça. Pelo juízo e pela justiça. Já tem muita gente reprovada, né? Pois é. A vossa aliança com a morte será anulada. Quer dizer, o poder dele vai ser maior do que o poder do inferno. Que essas pessoas estão pensando que porque eles têm um contrato com o capiroto, eles vão conseguir se safar? Vão não. Essa aliança vai ser quebrada. E esse acordo com o inferno não vai subsistir. Quando o dilúvio do açoite, quer dizer, a vara de correção vier, pronto. Sereis oprimidos por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. E todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites. Será puro terror. Só compreender tal notícia. Gente, quando a vara da correção passar, vai ser isso aqui. Será puro terror. E só de se ouvir, o terror vai ser muito grande, gente, muito grande. A cama é tão curta que ninguém pode estender nela. O cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Essa vai ser o tamanho da justiça, o tamanho da vara de correção que vai vir. Que a cama vai ficar curta e a coberta não vai tampar nada. O Senhor se levantará como no Monte Perizim e se irará como no Vale de Gibeon. Lembra dessas histórias? Pois é. Vai lá estudar o Êxodos, que você vai saber o que é isso aqui. Quando a terra abriu, engoliu todo mundo. Foi. Teve um earthquake, talvez. A terra partiu e todo mundo entrou lá para dentro. Mais de 1.500 homens. Foi. Sabe por quê? Construíram o bezerro de ouro. O Senhor se levantará como no Monte Perizim e se irá como no Vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Olha como é que o profeta descreve essa situação. Agora, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Da parte do Senhor, Deus dos exércitos, houve um decreto da destruição determinada sobre toda a terra. Quer dizer, quanto mais você escarnecer, quanto mais você se revoltar, quanto mais você fizer acordos com o inferno, mais esses grilhões serão implantados e forçados a você. Olha, gente, da parte do Senhor, Deus dos exércitos, ouvi um decreto da destruição determinada sobre toda a terra. Ai, Jesus Cristo, misericórdia. Quando já tem nivelado, versículo 25, quando já tem nivelado a sua superfície, não espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Quer dizer, ele está dizendo aqui que a gente aprende
como semeia, a gente aprende como arar a terra, a gente aprende como semear, aonde que deve jogar uma semente, qual a terra que deve ser jogada no tipo de semente, qual a terra que você deve jogar outro tipo de semente, entendeu? Cada semente tem um determinado tipo de terra. Ele fala que isso a gente aprendeu. Isso a gente aprendeu. E fala que foi o Senhor que nos ensinou. Eu isso é acerca do que há de fazer. Não se trilha o endro com instrumento de trilhar. Quer dizer, a gente sabe como, até os instrumentos de plantar, a gente sabe qual que é o melhor, né? Nem sobre o caminho passa roda de carro, como uma vara se sacode o endro e o cominho com um pau. Quer dizer, essas diferenças? Eu estava vendo outro dia um pessoal que mora nos Andes, como é que eles descascam feijão, né? Muito interessante. Então, essas coisas a gente sabe fazer, não sabe? Pois é. O trigo deve ser moído para se fazer pão, mas não é trilhado continuamente, embora passe sobre ele as rodas do seu carro. Não moem os seus cavalos. Tudo isso procede do Senhor, dos exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Gente, Deus está dizendo que como é que a gente pode ser tão... Acho que o profeta quis colocar isso aqui para dizer, gente, acorda, até como plantar, como colher, como moer o trigo, vocês aprenderam com quem? Quem que teve a capacidade de ensinar isso para vocês? Foi o Altíssimo, foi Hashem, que deu a instrução, que deu o conhecimento. Mas a gente continua aí fazendo tudo errado. Tudo errado. Esse foi o último versículo, né? Desse capítulo. Tudo isso procede do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O profeta está dizendo aqui, gente, acorda, vocês não são nada. Até o jeito de colher, de plantar, até o método de você escolher a terra, tudo isso foi dado pelo Altíssimo. O jeito que você moe o trigo para fazer o pão, tudo isso, todo esse conhecimento, vocês não tinham, isso foi acrescentado devagar, porque a gente era tão estúpido no começo que nem plantar a gente sabia. Nem plantar a gente sabia. Você sabe quem ensinou a plantar? Foi Noé. Foi Noé, instruído por Deus, que ensinou os filhos depois a plantar. Com quem que Noé aprendeu? É. Com Adão. Noé aprendeu com o tataravô dele. Porque Adão ainda estava vivo quando Noé era uma criança. Noé sentou nos joelhos de Adão. Isso foi muito interessante quando eu estava estudando sobre isso, em alguns livros judaicos, históricos judaicos, é incrível. E eu fiquei impressionada, porque eu não sabia desses detalhes, né? Não conhecia esses detalhes. E aí eu descobri isso, estudando, que Noé sentou. E tudo que ele conheceu do Altíssimo, ele conheceu de Adão. Adão, o tataravô dele que ensinou para ele sobre Hashem, sobre a criação. Ai, é muita coisa linda, viu, gente? Muita coisa linda. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem conhecimento, assim, mais você se apega a Hashem, mais você se apega a Deus, mais você se apega ao mundo espiritual. Porque você vai entendendo que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito debaixo do sol.
tudo. Deus escreve as coisas tudo certinhas, sabe? E esse foi engraçado, né? O profeta falou bem no comecinho, até o versículo 4 foi sobre Efraim, né? Foi sobre o que Senaqueribe veio e fez com Efraim, mas o resto foi tudo sobre Israel, foi tudo sobre Judá. Foi Judá não ver a experiência que os seus irmãos passaram, né? Sobre a destruição de Efraim e não mudaram seus caminhos. Por isso que veio Nabucodonosor depois e fez o que fez. E hoje nós estamos aqui estudando isso e vendo o que está programado para a gente se nós não mudarmos os nossos caminhos. Eu acho hoje um pouquinho mais complicado do que era naquela época. Hoje, naquela época, eram só milhões de pessoas, né? Não chegava nem a 1 milhão de pessoas. Hoje nós somos bilhões. Como eu falo sempre, só Jesus na causa. Gente, amanhã nós vamos estudar o capítulo 29. E vai ser outro capítulo difícil, que olha o título, Ai da cidade de Davi. Também, gente, ninguém aprende. Ninguém aprende, né? Estamos nós aqui na mesma situação. Isso aqui é um espelho, só um espelho. Você olha no espelho, o que você vê? É um espelho. Então tá, fiquem com Deus. Esse vídeo ficou o maior de todos, porque era um tanto quanto longo. 29 versículos é um pouco mais longo, né? Amanhã vai ser um pouco mais curto, mas a gente conversa e troca ideias, né, gente? Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.